Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 444. Eu sou o Guilherme e eu novamente estou aqui sozinho para gravar esse episódio nesse período de folga dos jogadores e folga da Irmandade Corintiana. Então vai ser um daqueles, como na semana passada, vai ser um episódio que eu vou trazer um pouco das notícias da semana e no final a gente vai lembrar, eu vou reciclar um podcast que a gente fez em 2019 sobre o título de 90 do Brasileiro de 1990. Bom, vamos começar esse podcast polêmico então, né? A semana do Corinthians começa com a divulgação do inquérito da Polícia Civil no caso da Vai de Bet. E o inquérito incluiu o diretor jurídico do Corinthians como um dos indiciados. Até então havia essa possibilidade, mas não tinha sido confirmada, né? O diretor jurídico, na época da revelação do esquema de laranjas, era o Yoon-Kee Lee, que, assim que foi revelado o esquema de laranja lá, ele pediu demissão logo depois, né? Então ele era o diretor jurídico na época, mas logo depois saiu. A Polícia Civil de São Paulo o indiciou pelo crime de omissão imprópria. Para a Polícia Civil, Yoon-Kee Lee se omitiu ao não agir para impedir o desvio de dinheiro da negociação, né? Pelo que eu percebi, esse crime de omissão é um negócio bem difícil de ser comprovado e complicado para ele ser de verdade denunciado, né, ao final das investigações todas, né? Só para lembrar, o Augusto Melo, Sérgio Moura, Alex Cassundé e Marcelo Mariano foram enquadrados em 3 crimes, né? Furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Esses 4 envolvidos já tinham sido indiciados, isso já tinha sido divulgado, né? E agora o Yoon-Kee Lee foi incluído também como um indiciado no inquérito. O Yoon-Kee Lee se manifestou e negou qualquer envolvimento por parte dele nisso, né? E, enfim, também é bom lembrar, né? O inquérito é apenas uma parte do processo, né? Os indiciados nesse inquérito, os apontados nesse inquérito, não tiveram chance ainda de se defender. E pode ser que eles nem precisem se defender, né? Porque agora o inquérito vai para o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo vai decidir se apresenta uma denúncia ou não sobre cada um dos envolvidos de acordo com as provas apontadas pelo delegado de polícia, né? Parte do Ministério Público já estava acompanhando a investigação, então é muito provável que eles confirmem que esses indiciados serão denunciados. Mas é bom fazer essa ressalva aqui, ainda pode ser que nenhum deles seja denunciado no final dessa história, né? E mesmo assim, depois de denunciado, eles vão ter a chance de defesa, enfim, vão entrar advogados, é um processo que ainda vai um bom chão aí. E pode ser que no final dessa denúncia, dessa investigação toda, eles saiam de lá inocentados, né? Agora, isso não quer dizer... isso tem pouco ou nada a ver com o processo de impeachment que rola do Augusto Melo dentro do Corinthians, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, mesmo que se conclua uma inocência, e eu acho que ainda vai demorar um bom tempo aí, ainda para sair qualquer coisa, isso não significa que ele pode voltar ao cargo, até porque o processo de impeachment está marcado agora para votação dos sócios, né? Em agosto. Então, o processo ainda vai continuar por um bom tempo aí. Não tem como ele voltar. E, ao meu ver, também o Augusto Melo já não tem nenhuma condição de se manter no cargo, não tem clima. E até já apareceu outra confusão pro lado do Augusto Melo, né? Porque horas antes de ser afastado do cargo de presidência, da presidência, né? Pelo conselho, ele assinou um aditivo que triplicava a multa rescisória de um funcionário do clube.
funcionário Marcos Boccato. Ele era superintendente de novos negócios. No contrato anterior, enfim, que não tinha vencimento, não tinha nada, enfim, não estava para vencer, a multa era de R$25 mil. Ela agora passou a R$75 mil. Na canetada ali do Augusto Melo, horas antes de começar a votação do processo de impeachment. E já se sabia, né, que esse Boccato muito ligado ao Augusto, seria demitido, assim, afastado, enfim, assim que o Osmar Stabile assumisse, né? E foi isso que aconteceu, quer dizer, assim que o Osmar Stabile assumiu, o Boccato foi afastado. Curioso é que o Augusto Melo criticou, com toda razão, a administração anterior da Renovação e Transparência pelo Duílio, que no apagar das luzes ali, nos últimos dias de dezembro, assinou vários contratos com várias empresas ali, meio estranhas, aumentando multa e tudo mais, sendo que ele já sabia que ele não ia ficar na presidência, né? Ele já sabia que tinha perdido a eleição e que o Augusto Melo assumiria em janeiro. E agora o Augusto Melo, sabendo que o processo de impeachment caminhando e que ele seria retirado do cargo, foi lá e fez a mesma coisa. E anteriormente ele também já tinha renovado o contrato com uma empresa de segurança e limpeza do Parque São Jorge da Neoquímica Arena. Isso umas semanas antes, né? Não foi horas antes, como esse caso do Boccato, que é ridículo, né? Mas um pouco menos de um mês antes ele tinha renovado o contrato com a empresa RF Segurança e Serviço. O contrato que estava vigente ia até 2026, com a multa para sair, para você tirar essa empresa e contratar outra, de apenas um mês de serviço, né? Então, se você queria trocar de fornecedora de serviço, o Corinthians pagava um mês. E o contrato é até 2026. E presta atenção, passou a valer até 2030 o contrato, e com a multa, agora a multa não é de um mês, a multa é do valor restante de todo o contrato. Quer dizer, se o Corinthians quiser se desfazer desse contrato com essa empresa, vai ter que arcar com o valor total do contrato até o final. Então o Augusto Melo aí fazendo seus esquemas, né? Muito estranho essa atitude do Augusto Melo, que eu já falei, já não tem clima nenhum ali para ficar na presidência do cargo. E saiu essa semana também a notícia que a torcida do Corinthians lidera o ranking de maior público nos estádios no primeiro semestre de 2025. O Corinthians fez 21 partidas como mandante, elevando mais de 912 mil pessoas no estádio. Na média, são 43 mil pessoas em cada partida da Neoquímica Arena, né? Em segundo lugar, a gente tem os Urubus Cariocas lá com 747 mil. O Bahia em terceiro com 734. Depois vem o time do Jardim Leonor lá, aí já muito abaixo. 595 mil torcedores levou ao seu estádio. Um estádio que é maior do que a Neoquímica Arena, né? Diga-se de passagem, como diria o Neto. E o 100 Mundial levou 518 mil pessoas no seu estádio. Quer dizer, o Corinthians levou quase o dobro de pessoas no estádio do que o 100 Mundial, que está em quinto lugar nesse primeiro semestre de 2025. Impressionante como a fiel torcida comparece, né? E continuando falando de torcida, é importante que se você for fiel torcedor, fazer o reconhecimento facial, né? O Corinthians está implementando as catracas com biometria e começou a fazer o registro do fiel torcedor, né? E o Corinthians fez um teste nesse sábado agora, 28 de junho, não sei se foi bem sucedido ou não, mas fez um teste e está marcada uma vistoria da Polícia Militar para essa semana, que pode ou não liberar a Neoquímica Arena na sua capacidade total. Se passar no teste, a capacidade total, vamos continuar levando ali 43 mil pessoas sem problema algum. Agora, se não passar, a Polícia Militar só vai liberar 20 mil pessoas para essa partida, para essa próxima partida ali contra o Red Bull Bragantino. E aí provavelmente o Corinthians vai ter que fazer outros testes, chamar outra vistoria. Não sei se vai dar tempo disso acontecer antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Já que o Corinthians está bem atrasado nesses testes, nessa questão toda da biometria, que teve um bom tempo para ser implementada, e tá aí o Corinthians atrasado nessa implementação, né? Depois, na semana, foi divulgada uma dívida, né, que o Corinthians tem com o Memphis Depay. O staff do Memphis estava cobrando 6,1 milhões de dívidas com o Corinthians. Boa parte desses 6,1 milhões era o prêmio
pela conquista do Campeonato Paulista, né, que não tinha sido paga ainda. E não foi paga ainda, né? Aliás, o Corinthians acabou acertando na sexta-feira 1,4 milhões com o holandês, que era parte do que o Corinthians estava devendo de direito de imagem. Pelo que o Samir Carvalho falou, né, no canal dele lá no UOL, o próprio Memphis não sabia que o staff dele estava entrando com essa cobrança, né? Estranho, né? Não dá para saber o que está acontecendo. E de qualquer forma, os jogadores se reapresentaram normalmente nesse sábado, né, no CT, inclusive o Memphis estava lá, o Garro parece que chegou mais cedo, inclusive. Boas notícias, o Gustavo Henrique está recuperado, pronto para jogar, né? Caso o Dorival queira. O Ranieri também já estava recuperado, acho que ele perdeu uma partida ali contra o Grêmio, não pôde jogar. E o Yuri Alberto, né, que estava voltando aí de uma contusão mais grave, já começou a fazer uma transição para o treino de campo, né? E ele, na entrada do CT, já declarou que está sem dores. Então tá aí o Yuri Alberto, que é o nosso touro, né? Ele sempre se recupera mais rápido do que o previsto. Não sei se ele vai estar aí nessa primeira partida, mas o ideal é que a gente consiga pelo menos ter ele contra o 100 Mundial lá na Copa do Brasil, né? Vamos ver, né? E na reapresentação dos jogadores, a gente ficou sabendo da saída do Coronado. E quem vai falar um pouco mais da saída do Coronado pra gente é o Dudu. E aí, Dudu, fala aí sobre a saída do Coronado. Boa noite, pessoal da Irmandade. Como todo mundo sabe, o Corinthians se reapresentou no sábado, 28 de junho, já com uma notícia que nós suspeitávamos, mas foi confirmada somente hoje, foi a rescisão do contrato do Igor Coronado. E ele, na reapresentação, se desligou do Corinthians, deixando um valor ainda, né, a receber. E devido ao alto salário dele, em 6 meses o Corinthians também consegue dar uma enxugada na folha salarial, né? Ele vinha de um futebol muito menos exigente. Nós aqui da Irmandade pensamos que esse ano de 25 ele poderia render melhor, mas infelizmente não conseguiu. Ele sai campeão paulista desse ano. Foram 67 partidas, 31 como titular, 7 gols e 5 assistências. Não são números tão excelentes para o meio-campista que chuta muito bem, que finaliza muito bem, mas enfim, o Corinthians e o Coronado encerram essa parceria e que ele possa ser feliz em outro clube, e agradecemos aí que ele conseguiu nos ajudar nesse título paulista. Importante lembrar, o Coronado abriu mão, né, de valores para poder sair, né? E as parcelas que vão ser pagas para ele nos próximos 18, 19 meses têm um valor inferior ao que ele recebia mensalmente. Então o Corinthians acaba aí ganhando um fôlego na sua folha salarial, talvez para contratar algum outro jogador, enfim, talvez para pagar um pouco das suas dívidas, mas está aí o Coronado de fora do Coringão. Eu também não sou ingênuo de achar que ele abriu mão desses valores sem já ter alguma coisa engatilhada ali para o futuro dele, né? Ninguém sabe onde ele vai parar, ainda não foi divulgado nada, não tem ninguém especulando nada, mas eu já estou imaginando que ele vai voltar para a Arábia, enfim, onde ele tinha feito o nome dele na carreira, né? Então imagino que ele vai voltar para lá. Nesse ano, a nota média da Irmandade para o Coronado é de 3,86, né? Agora, o Coronado, que a gente tinha muita expectativa muito grande para ele esse ano, realmente não convenceu. Ele marcou 3 gols, né? E ele tem 1.265 minutos jogados. E só para comparar, e é uma comparação para pegar no pé mesmo, o Héctor Hernandes tem metade dos minutos dele em campo, quer dizer, 600 minutos em campo, e marcou 2 gols, né? E quando você fala em participação de gols, o Coronado, que é um meia, talvez devesse ter assistência. Não tem assistência em participação de gol, tem apenas gols marcados. O Héctor Hernandes já tem 2 gols marcados e tem uma assistência já, com metade do tempo em campo. Quer dizer, o desempenho do camisa 77 aí do Coronado não estava muito bom mesmo. E chegou o fim a novela da renovação da Nike, Adidas, aquela história toda que estava rolando tem um tempo aí, né? No final, o Corinthians acabou acertando de novo com os americanos, com a Nike, né? O contrato está renovado até 2036. O Corinthians deve receber 59 milhões fixos por temporada. É um valor que pode chegar até 1,3 bilhões no final, né, desses 10 anos, por premiação e outras variáveis, né? É interessante perceber que esse valor de 59 milhões por temporada é nessa temporada. Os valores vão ser corrigidos, né? Tem ali um índice
de inflação para corrigir anualmente, coisa que não acontecia no contrato anterior que a gente tinha com a Nike, né? A Nike vai acabar antecipando 100 milhões, é uma antecipação, né? Não são luvas, não são prêmios, quer dizer, então esses 100 milhões vão ser descontados nos próximos anos. Não está claro se esses 100 milhões vão chegar de um tanto só, ou se vão ser divididos, e nem como vão ser esses descontos nos próximos 10 anos, né? O Corinthians já ganha uma comissão por cada camisa vendida, né? E essa comissão vai aumentar quando as vendas da camisa ultrapassarem 750 mil. Aí o Corinthians vai começar a ganhar mais dinheiro aí em cima de cada camisa vendida, né? Outro item do contrato é havendo falta de material por 50 dias, o contrato pode ser rompido unilateralmente. A gente lembra que aquela camisa All Black lindona do jogador faltou por um bom tempo, né? Eles lançaram, vendeu muito no primeiro dia e se esgotou. Demoraram para repor e a cada reposição também acabava logo. E foi um sucesso de vendas, porém não vendeu tanto quanto podia, porque toda vez que colocava lá, vendia tudo e faltava, né? Então, se começar a faltar material por 50 dias, o Corinthians pode romper unilateralmente o contrato. Outra coisa que mudou nesse contrato novo é que no contrato anterior o Corinthians tinha uma janela para negociar com outras empresas de apenas 3 meses, né? Então só 3 meses antes do fim do contrato o Corinthians podia bater aquele fio para as outras empresas para saber se conseguia uma grana a mais. Agora essa janela aumentou para 1 ano. Enfim, além dos valores da Nike terem aumentado substancialmente com relação aos valores anteriores, esses valores também são maiores do que os que a Adidas estava apresentando para o Corinthians, né? Mas também tem um outro fator que levou à renovação com os americanos, né? Uma empresa de análise de risco avisou que o clube podia arcar com uma multa de 150 milhões caso rompesse com a Nike. Esse contrato com a Nike anterior era muito leonino, né, por parte da Nike em cima do Corinthians. A Nike tinha todas as vantagens e o Corinthians tinha todos os prejuízos. Esse contrato assinado pela Renovação e Transparência, né, deixava o Corinthians exposto a ter que pagar essa multa aí de 150 milhões caso rompesse com a Nike. Agora, com a renovação, uma renovação boa, né, diga-se de passagem, né, até 2036, a Nike está com a gente desde 2003, então vão ficar mais de 30 anos fornecendo uniforme para o Corinthians. Isso acaba aliviando aí essa história da multa, enfim, não vai rolar essa multa. A empresa americana, no ano que vem, ainda tem o Atlético Mineiro e, se não me engano, fechou com o Vasco também para fornecer uniforme no ano que vem, né? Esse ano que o Corinthians, acho que é o único clube que a Nike está patrocinando, né? Além da seleção brasileira, claro. Bom, agora a gente vai ouvir um trecho, né? Um trecho grande, razoável, do nosso especial, que foi ao ar lá em 2019, sobre o título de 1990, nosso primeiro brasileiro ali, histórico, com o Neto, Ronaldo, Wilson Mano, Tupanzinho, Fabinho, enfim, cheio de personagens interessantes na nossa história. Um campeonato ganho na raça ali com o treinador Nelsinho Batista. Então vamos escutar ali um pouco do nosso especial, vamos dar uma reciclada aí no nosso material. Primeiro até um pouco o cenário de como era o futebol brasileiro na época, né? A ideia do campeonato nacional, que teve uma certa crise de identidade poucos anos antes, quando o Clube dos 13 se revoltou, deu uma minada no campeonato organizado pela CBF, mudou pra Copa União, né? E etc. Então, o cenário nacional tinha quase que acabado de sair disso. Tinha tido um campeonato após o fim da Copa União, que tinha sido o campeonato de 89, com regras bizarríssimas, que tinha 22 times, e depois esse era o segundo campeonato nacional novamente, em 1990, com regras também um tanto esquisitas, mas um pouco mais adequadas, digamos assim, né? Mas aí o campeonato já tem 20 times, né? Já Como tinha 20 times. O campeonato atual. Digamos. Sim. Mas em outra formatação. Todo mundo jogava. Mas todo mundo jogava no fim das contas, todo mundo jogava com todo mundo. Todo mundo jogava com todo mundo. Na prática, ele era meio brasileirão de hoje em dia. Assim, ele era, de certa forma, muito parecido com o que ficou depois, até meados dos anos 2000, que era turno único, 8 se classificam para uma fase de eliminatórias, né? Já tinha esse conceito, mas a forma de se classificar era diferente. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco aqui. Mas era isso, os times eram divididos, era 20 times. De 10, Os times, por algum motivo, eram divididos em 2 grupos de 10. E... porque é mais... Ordem alfabética. É um critério. Mas é que é mais fácil do que dividir em 3 grupos de 6,33. Possivelmente, né? Mas como é que foi a campanha do Corinthians, Fábio? A campanha do Corinthians, o Corinthians começou mal, tropeçando, né?
Começou com o técnico Zé Maria. Que não é o Super Zé, é bom que se diga. Não é o Super Zé. Não é o Super Zé, é outro O Zé Maria ele tem uma curiosidade bacana, que ele foi o cara que revelou o Denner, né? Foi o melhor feito da carreira dele, porque de fato ele tinha mais vivência em categoria de base. E aí assumiu o Corinthians. Não me deixa triste. Lembrar do Denner eu choro. Tristeza. Ele que revelou o Denner na Portuguesa depois. Bom, não sabia disso, mas bacana saber. E, enfim, só que o time não começou bem no campeonato, né? Ele perdeu as 2 primeiras, empatou a terceira, então... O time jogou mal o ano inteiro, inclusive o Paulista foi aquele Paulista que teve final com os 2 times do interior, o Novo Horizontino e o Bragantino. O Nelsinho saiu de lá. O Nelsinho acabou vindo no Novo Horizontino, foi vice-campeão. Sim, e aí você tá dando spoiler aí já, pô. Tá dando spoiler, porque depois desse começo ruim, desses tropeços, aí decidiram, o Vicente Matheus decidiu trocar de técnico ali. Não é coisa que só acontece hoje, acontecia muito antes. Mas teve bastante protesto da torcida. Teve uma invasão no Pacaembu depois dessa segunda derrota contra o Cruzeiro. Na segunda derrota, o Zé Maria quase apanhou de um torcedor, cara. A galera invadiu. Eles fizeram o gol no final do jogo, o Cruzeiro fez o gol no final do jogo. E o Zé Maria, a torcida nem viu o gol do Cruzeiro, porque tava atrás do banco criticando o Zé Maria. E um cara invadiu pra bater no Zé Maria. Pode crer. E aí, logo em sequência... Na terceira rodada, assumiu o Nelsinho com um empate, né? Com um empate contra o Vitória. E até então, na nessas 3 rodadas, o Corinthians não tinha marcado gols, né? O Corinthians passou em branco. Tava mal mesmo. 2 derrotas e um empate. Não que tenha feito muitos gols depois, mas melhorou. Mas foram 3 rodadas sem gols. E aí aconteceu a quarta rodada. Aí vem a redenção, né? Isso. E aí aconteceu que veio o Nelsinho, que tinha saído do Novo Horizontino. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Mas na quarta rodada veio o derby. Adivinha? Aonde foi que cresceu? Onde foi que o Carilli aprendeu a fazer isso? Hora de recuperar o time no derby contra o Palmeiras. E foi aí que o Corinthians conquistou, não só fez o primeiro gol, mas conquistou a primeira vitória no campeonato. Marcou 2 gols. Né? Marcou 2 gols. O Neto perdendo o pênalti ainda, né? Foi nesse jogo. O Neto perdeu o pênalti. Neto perdeu o pênalti. E a partir daí desencadeou uma série boa. Ficou 8 jogos invictos a partir daí. Como o Gibson tinha falado, o campeonato era dividido em grupos e meio que em turno e em retorno. Assim. Então eram 2 grupos de 10. No primeiro turno você jogava contra os times do outro grupo. Então eram 10 jogos. No segundo turno você jogava contra o time do próprio grupo, então eram 9 jogos. O Corinthians nesses 10 jogos aí, que foi esses resultados que a gente primeiro turno, as 2 derrotas, um empate, aí uma série invicta, né? Com vitórias e um empate ou outro ali no meio. Mas o Corinthians ficou em segundo lugar do grupo, apesar do começo ruim, ficou em segundo lugar do grupo. Atrás do Atlético Mineiro, que era o favorito no ano. E pelas regras bizarras, assim, se classificava para uma segunda fase, para a segunda fase que ia ser eliminatória, o primeiro colocado de cada grupo em cada turno. Então o Corinthians, sendo o segundo colocado, não conseguiu uma classificação antecipada, né? O Atlético Mineiro conseguiu e também o Grêmio conseguiu, né? Nessa primeira fase. Na segunda fase, o Corinthians deu uma desandada, né? Não foi muito bem. O Corinthians teve, na verdade, a segunda pior campanha do grupo no segundo turno. Né? O time chegou a ficar mais de 400 minutos sem marcar gol. Quem encerrou esse jejum de 400 minutos, mais de 400 minutos sem marcar gols, foi o Dinei, num jogo contra o Santos. O Dinei, na estreia dele, a gente vê o Dinei aí engraçadinho anos, né, e tal. Ele estava estreando com a camisa do Corinthians, depois acabou fazendo história. Porque não era loiro ainda. Foi o único tricampeão brasileiro pelo Corinthians. Ele ganhou em 90, ganhou em 98 e ganhou em 99 também. E acho que foi, na época, era o jogador mais jovem a ter feito gol pelo Corinthians, né? Foi depois, até o Jô. Até o Jô depois desbancou isso. O Jô depois desbancou isso. Mas o fato é, o Corinthians teve essa queda aí de produção, jogou mal, mas também levando consigo na mala aí a campanha do primeiro turno, conseguiu se classificar, porque era isso, além dos 4 primeiros colocados, um de cada turno, de cada fase, os 4 com a melhor campanha, com o melhor índice técnico ao longo do campeonato, conseguiam se classificar. O Corinthians se respaldou nisso. Só que, apesar de se conseguir essa classificação antecipada, o chaveamento disso era feito pelo índice técnico geral. Sim, Então o Corinthians ficou com a 7ª melhor campanha dos 8 classificados, né? E aí foi enfrentar, então, a segunda melhor campanha entre os 8 classificados, que era justamente o Atlético Mineiro. Mas nessa segunda fase, o Corinthians teve a força da torcida, a força do estádio também, foram partidas o Corinthians entrava nessa segunda fase em desvantagem, né, porque ele tinha feito uma campanha pior,
o outro time jogava pelos 2 empates, mas o Corinthians ganhando a primeira partida revertia isso e poderia jogar pelo empate na segunda partida. E foi isso que aconteceu nas quartas de final e na semifinal, né? O Corinthians com 2 viradas, aliás, né? Foi idêntico, no né? Pacaembu. As primeiras partidas começou perdendo e depois conseguiu a virada contra o Atlético Mineiro. Foram 2 gols do Neto e nenhum deles de falta. E de virada, né? De virada. Um gol de virada bem sofrido. Né? Um deles de cabeça, que era raro o Neto fazer. O técnico, o Nelsinho já tinha subido até a placa que ia ser substituído o Neto. E o Neto entra o Ângelo, aí o Ângelo e o Neto marca o gol, fica e marca o gol da virada depois. E na segunda partida o Corinthians segura o empate lá em Minas. Exato. E o jogo contra o Bahia não foi muito diferente, né? O Corinthians começa perdendo e consegue a virada também. Mas dessa vez não foi com o Neto marcou o segundo gol, ele não marcou o primeiro, que foi contra. Contra o Bahia a gente leva um gol logo no início da partida, mas também empata logo. Contra o Atlético Mineiro demorou mais para chegar ao empate, né? E depois a virada com o Neto de falta. E aí o Corinthians se classificou para a final, né? Para a final contra o São Paulo. O São Paulo que era um time mais estrelado, digamos assim. Tinha o Tele como treinador. O Raí estava jogando uma boa fase, o Cafu Zete, começando, o Zete. O São Paulo tinha sido vice-campeão no ano anterior. Então, né? O São Paulo era estrelado e a unanimidade de todo mundo é que naquele ano o Corinthians era execrado porque era um time que não tinha estrelas nenhuma, conseguiu com o Nelsinho ter um grupo, mas jogava feio, jogava travando o jogo pra ganhar aquele 1x0. Então o fato Era um time aguerrido. Né? Era um aguerrido, mas garra. limitado, era um time tosco. Então era um time de pedreiro, assim, era um time Sim. né? Então, qual era a jogada? Tanto é que pra reverter esses 2 jogos na quarta e na semi, não era do feitio do Corinthians ter que ir atrás do placar, né? E marcar gols. Ele ficava ali jogando na defesa pra tentar marcar um golzinho no contra-ataque. Essa foi a tática do time do Tanto é que foi campeonato sofrido inteiro. esses jogos das eliminatórias porque teve que ir atrás, né? Sim, sem teve que ir dúvida. atrás do resultado. Né? E na final não foi diferente, né? Porque no primeiro jogo da final, logo no comecinho do jogo, o Neto cobrou uma falta e o Somano meteu o gol, 4 minutos, 5 minutos. Foi cedo no primeiro jogo, foi muito cedo, E a né? vantagem era do São Paulo. A vantagem do São Paulo. Não, na final não tinha vantagem de passe, só nas quartas e na semi. Os 2 empates ia pra pênalti. prorrogação e pênalti. Prorrogação e pênalti. E aí aconteceu, quando chegou no segundo jogo, que o São Paulo já tinha perdido a vantagem, jogar e o Corinthians tinha Agora eu vantagem de tinha empate. vantagem de empate. E aí o Corinthians entrou pra segurar o resultado mesmo, assim. Entrou pra fechar. Tanto é que você vê os melhores momentos, é só São São Paulo. né? E o Corinthians estava escalado como, Gibson, pra essa final? Então, curiosamente, jogou. Porque nas quartas de final e na semifinal, como tinha esse negócio de ter que segurar o resultado fora, lá, o Nelsinho tinha optado por fazer mudanças no time. Então, no segundo jogo, o time era mais retrancado, né, pra segurar. Ao contrário do primeiro jogo. Nos 2 jogos da final, o Nelsinho não mudou. Né? Jogou com o mesmo time. Jogou com o mesmo time que era o time principal do campeonato, que era o Ronaldo no gol, o Guineide e o Djan Marcelo nas áreas, Djan, isso. né? O Giba na lateral e Jacerinho do outro lado, né? O Márcio e o Wilson Mano, ali de volantes. Né? O Mauro e o Fabinho, na época, hoje em dia a gente chama isso de meia amador. Na época era ponta mesmo, os caras jogavam abertão na ponta, né? Jogava lá na quina. O Fabinho era ponta. Era ponta, sim, O Mauro era mais atacante até. Mas... Não, mas ele jogava bem abertão, mas vocês vê os lances que ele participa, ele tá sempre lá na quina. O Mauro e o Neto também falaram que a participação do Mauro foi diferente no jogo, no esquema, porque ele fazia o papel do que o Romero faz, por exemplo. Ele voltava bastante para marcar, pro Neto ter a liberdade. O Neto não tinha obrigação de marcar, ele tinha obrigação apenas de criar. Claro que a gente vê o Neto dando carrinho, tirando bolas também e tal, mas a obrigação principal dele era estar pronto para um contra-ataque, para ele puxar o contra-ataque e o Corinthians marcar o gol. E o Mauro não, o Mauro tinha que voltar a ajudar o lateral e tudo mais. Sem dúvida. E sobre esse elenco, eu acho engraçado que depois eu vi falando sobre a seleção do campeonato, e o Neto não estava nessa seleção do campeonato. Quem foi do Corinthians para a seleção do campeonato foi o Ronaldo do gol e o Marcelo, né? Marcelo que era zagueiro de seleção e tal. O Ronaldo foi convocado pouquíssimas vezes para a seleção. E é engraçado que nessa campanha do Corinthians, o Corinthians, se não me engano, fez 25 jogos. 25 jogos no total. Não, tô falando dos gols. Fez menos ainda, fez 23 gols, acho. Foi 23, exatamente. 23 gols, Desses 23, o Neto fez 9, né? Agora, o mais engraçado é que você fala, bom, então pulverizou, tem alguém com 6, tem alguém... Não! Todos os outros jogadores fizeram assim, tipo, 2 gols, 3. O Dinei Todo fez mundo fazia gol. Até o Wilson Mano faz gol, fez gol na final. Mas se eu não me engano, o segundo time que fez mais, acho que foi o Tupanzinho? O Tupã que fez 3. Então o Neto isolou lá com 9 e o resto do time distribuiu geral. Era um time de pedreiro mesmo, tinha esse lance. Operário, né? E a tática era muito essa, né? Chega perto da área, alguém cai. E o primeiro tempo foi basicamente isso, assim, né? Foi o São Paulo atacando lá com. Até notei aqui várias jogadas do Tilico, do Cafu, Tupã, o Raí bateu uma falta também. Mas foi só e no segundo tempo?
E segundo tempo, os próprios jogadores comentam que no intervalo o Nelsinho deu uma dura, organizou o time, quando eles voltou melhor no segundo tempo, voltou menos defensivo. Recuado. E não só recuado, mas voltou passando melhor a bola, ou seja, tentando ter mais controle do jogo. E logo no começo do primeiro tempo, aos 9 minutos, saiu o gol. Segundo tempo, desculpa. Né? Logo aos 9 minutos saiu o gol. Aí o Fabinho bate. A cagada, eu nunca tinha me ligado disso, até fiquei vendo a bola ia pra fora, né? A bola ia sair, cara. Essa bola não ia entrar. Eu nunca tinha me ligado desse detalhe. E aí o zagueiro foi cortar Acho a bola. que foi o Cafu que bateu. Mas o cara meteu a bola, não só ele deixou, a bola não saiu, como ele tirou o Zete da jogada, né? E aí a bola ficou pingando ali. O Tupan veio deu aquele carrinho e entrou com bola e tudo pro gol, né? O que aconteceu? O São Paulo, que já precisava ganhar demais. Pelo menos pra levar pra prorrogação, né? Pros pênaltis. Então o São Paulo perdeu o controle. Em vez de jogar melhor e atacar mais, ele desconcentrou, ele despirocou. O Corinthians manteve a cabeça, então não tomou sufoco no segundo tempo. As jogadas mais perigosas depois disso foram do Corinthians em contra-ataque. Depois do gol, o Nelson Batista tira o Neto, né? Tirou, e coloca o Ezequiel. Sim. O Ezequiel que tava chegando no Corinthians que naquele é novidade, ano. E depois Camisa fez 8, história né? com... Enfim, o Ezequiel era um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos do Corinthians. Sim. Porque era um cara baixinho e tal, mas brigador, muita raça e tal. Já começava essa linha de volantes, né, do Corinthians. E ainda pra chegar, quando a gente passou ali uns 15, 20 minutos do gol, a torcida já começou, é campeã, porque naquele dia era mando do Corinthians, então o Corinthians estava com maioria no estádio. Não, era mando do São Paulo, mas não tinha torcida única nem nada. Enfim, era diferente nos anos 90. Eu sei que todo mundo tava falando nas inscrições. Tava 80% do estádio era 80%, Corinthians. Mas era diferente. Na reportagem falava isso. Então os caras já começaram a berrar campeão, e aí os caras de São Paulo ficando bravos. Teve ali um empurra, pra lá, toma lá, toma cá. O Wilson Mano e o Bernardo acabaram expulsos. E é legal, eu achei engraçado essa imagem que o Wilson Mano foi expulso, né? E ele deve ter ido pro vestiário, sei lá, mas com 40 e poucos minutos já do segundo tempo, o Corinthians já se sentia campeão e tal. Ele saiu com a faixa e gritando com a torcida. Sim, ele já tava 10 minutos antes de acabar o jogo. Uma coisa meio curiosa, né? Hoje em dia o juiz ia parar. Imaginava, né? Dá uma porrada, os jogadores iam sair lá. O cara ia sofrer uma punição. Ia pro tribunal. Porque ele foi expulso, né? Não é que ele tinha sido substituído. Então ele não deveria nem estar no banco. Eu acho que eu quero falar umas coisas interessantes dessa equipe do Corinthians. Quer dizer que tinha alguns jogadores formados na base do Corinthians, né? O Ronaldo, o goleiro, enfim, que fez história no Corinthians, o Marcelo Djan, também um grande zagueiro, e o Márcio Bittencourt, que depois virou técnico, foi técnico do Corinthians. Foi técnico campeão pelo Corinthians. Fez toda a campanha de 2005. Fora o Dinei, que teve uma participação importante na campanha, e o Paulo Sérgio também, que também era da base corintiana. Alguns jogadores me chamam a atenção, quer dizer, de destaque, o Wilson Mano, que foi conhecido como o grande coringa do Corinthians. Ele jogava de volante, jogava de meia, de lateral, de atacante, de zagueiro. Só aproveitando, ele jogava em todas as posições, que eu fiz, né? da pesquisa, e a repórter falou, o Wilson Mano nesse jogo jogou como um falso ponta direita. Ele era zagueiro. Ele jogava de tudo, de tudo. Tinha o conceito do falso 9, agora ele já inventou o falso 11, o falso 7. Falso tudo. E de uma certa forma ele marcou uma época também, eu me identificava muito com o Wilson Mano era muito raçudo e pau pra toda a obra. Enfim, ele ficou muito marcado por essa coisa de ser o Coringa, né? Ele tava faltando um jogador, machucou, sei lá o que, bota o Wilson Mano. Ele jogava em todas as posições. Enfim, e aí a gente tem que destacar alguns personagens principais dessa conquista, né? O Icaro vai falar agora do nosso treinador, o Nelsinho Batista. O Nelsinho, ele rodou um pouco, ele começou em 85 como técnico, logo depois de ter jogado. Ele rodou por algumas equipes do interior. É legal que vocês falaram daquele contexto dos anos 80, porque de fato as equipes do interior eram muito mais próximas, né? A discrepância era um pouco menor dos times, o Campeonato né, Paulista era mais valorizado, acho que tinha mais dinheiro envolvido. E aí estruturalmente falando, o Tupanzinho também deu uma declaração, e o próprio Nelsinho também sobre isso, que, os caras treinavam, não tinha nem almoço pros jogadores, pros funcionários, sabe? Então o Nelsinho que ajudou a mudar isso quando chegou no Corinthians, né? E aí o Nelsinho ganhou, apesar de ter rodado um pouco pelo interior, ali por algumas equipes, ele ganhou repercussão na época do Novo Horizontino e Bragantino, né, na final caipira, né, do Paulistão de 90. Naquele mesmo ano. Ele acabou perdendo, né, Perdeu pro Vanderlei Luxemburgo. Mas pro Vanderlei Luxemburgo no Bragantino, mas o Novo Horizontino foi super bem classificado, elogiado. E aí com 2 jogos, né, o Vicente Matheus demite o Zé Maria. E aí o Nelsinho assume. Quando o Nelsinho assume, é uma perspectiva nova, né, de fato, porque também era um cara, apesar de ter rodado ali há alguns anos, era um cara relativamente novo pra época, né?
E foi de fato o Nelsinho, através até de declarações dos próprios jogadores, que falam que foi o Nelsinho que passou esse contexto de, beleza, a gente não tem um time bom, mas vamos lá, vamos ganhar. Tem alguns fatos curiosos. Por exemplo, o Ezequiel tinha acabado de chegar, tinha feito acho que um jogo, o Tupanzinho estava suspenso, mete o Ezequiel contra o Náutico. O Ezequiel arregaçou no jogo, foi o melhor jogador, foi 1-0 pro Corinthians, mas o Ezequiel fez uma partida memorável, assim. Também sou muito fã do Ezequiel e começou essa história com o Nelsinho. O Ezequiel tinha chegado da Ponte Preta. Chegou na final contra o São Paulo, a imprensa massivamente tava, São Paulo vai ganhar, vai levar São Paulo fácil, E falou que os caras estavam meio concentrados no vestiário antes do jogo da primeira final. O Ronaldo contando essa história. Tava um puta de um silêncio assim e tal, a galera meio tensa. Falou que o Nelsinho chegou dando porrada na porta, assim, gritando: vocês vão ganhar, vocês vão arregaçar. Tem até as falas dele aqui, mas falando: os caras são melhores, mas o nosso time é que vai ganhar, que vai ser campeão, vocês vão marcar a história do Corinthians com esse título. Então o Nelsinho, ele tinha esse contexto muito enervado, né? De uma época que a gente não tinha tantas variações táticas e tal. Ele era o cara que tirava valia o muito a pena o psicológico, né? né? O espírito. Não tinha câmera no vestiário pra preleção também. E você pega ali o discurso, logo acabou o segundo jogo que você ergueu a taça, o discurso de todos os jogadores era unânime, as pessoas tinham combinado, assim, tipo, Nelsinho, todo mundo só fala do cara, velho. Todo mundo falando, ninguém acreditava na gente. Sim. O pessoal fala, enfim, essa imprensa marrom. E o Nelsinho... A história da quarta força já funcionava lá na época. E o Nelsinho foi a primeira passagem dele pelo Corinthians, né? Ele teve outras passagens. Mas o Nelsinho, ele ficou marcado por essa revolução, de fato, dentro do Corinthians, porque tem até um fato curioso que eu lembrei, eu tava falando a questão do almoço, porque a diretoria, ela tinha um contexto de várzea, que eles não queriam fazer treino em 2 períodos para economizar no almoço, então eles evitavam essas coisas para não dar. Vicente Mateus era mão fechada demais. O Nelsinho falou, isso é um absurdo, isso não tem cabimento e tal, então... ele começou a criar uma cultura dentro do Corinthians que de fato mudou. Foi campeão em 90. Tem alguns dados bacanas aqui. Ele é o 6º técnico com mais partidas pelo Corinthians, são 192 jogos. Ele foi campeão brasileiro de 90, da Supercopa do Brasil de 91. Naquela época tinha... Supercopa do Brasil! O Gibson adora esse. Vai voltar. Era o jogo, né, dos vencedores entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E também ganhou o Campeonato Paulista de 97. E vale lembrar que ele era o técnico no comando do time quando o time caiu depois também. Infelizmente. Não foi o técnico foi culpado, da campanha mas, toda. É uma pena ter terminado a história dele assim. Ele tirar da situação, mas não conseguiu. Até bons resultados e tal, enfim. Deu uma certa esperança aí na final. E aí, até passando para outros símbolos, né, que eu vou falar. Todos os outros jogadores, se você for parar pra ver, o Guinea, ele ficou marcado depois pela final do Boca e tal. Mas, fez um campeonato muito regular. Primeira fase. Mas na Libertadores. Mas e o Guinea, a gente tem que falar, ele tinha 19 anos jogando esse campeonato. Ele era muito novo, ele tinha chegado com o Tupã do São Bento. No ano seguinte, na Libertadores, ele tinha 20 anos, sei lá, era um garoto mesmo, jogando ali. Ficou muito marcado por essas falhas. Ele ficou muito marcado por isso, mas no campeonato de 90... ele foi bem. Ele foi super bem. E aí, falando especificamente da campanha de 90, apesar, obviamente, do Neto ter sido grande destaque, não dá pra não falar que, na minha visão, o Tupanzinho, obviamente, é o destaque depois do Neto, né? Porque... O Tupanzinho, ele ficou muito icônico dentro do imaginário corintiano por ser o talismã, por entrar no jogo e às vezes ajudar. Só que nessa época ele tinha contexto de titular, tinha acabado de chegar do São Bento junto com o Guinea, né? Ele é de Tupã, o apelido vem por ele ser de Tupã. Eu visitei Tupã uma vez só por causa disso, só porque ele era assim. Não tem nada lá, mas enfim. Você não viu ele lá? Eu fui lá. Ele não tava lá? Não tem a casa do Tupanzinho, assim, a casa onde ele nasceu, o hospital. Na época não tinha, talvez. E essa coisa do medalhão, de ser o cara que entra pra decidir, o talismã, né? Ele... Durante muito tempo, isso ficava sempre, é um novo Tupanzinho, né? Assim, acho que pelos 15 anos seguintes, qualquer cara que surgia assim, eu lembro na época que saía do banco pra decidir. Eu lembro quando o Gil, o atacante Gil, teve um começo muito assim pra entrar e decidir, e tá aí o novo Tupanzinho. O Gil foi 15 anos depois disso aí que tava surgindo, né? Então, mas é engraçado que no jogo da final, ele tinha esse negócio de talismã, mas no jogo da final ele foi o principal jogador do Corinthians. Sim. Todas as principais jogadas saíram ou passaram pelo pé dele, o Neto foi uma atuação bem apagada, né, no último jogo da final.
Né? E ele e o Fabinho infernizaram depois da zaga os ali três do lances São Paulo. corintianos da final, Sim. o Tupã chutou pra fora, De fora. no primeiro tempo, fez o Fez gol, o gol e depois teve cruzou contra... pro Paulo Sérgio. Então teve essa representatividade da raça, né? O Tupã, ele tinha esse brilho no olhar do torcedor por causa disso. Mas você começou introduzindo, falando do Tupã, não era o maior personagem da época, porque quem era o maior personagem da época? O Neto, né? O menino Neto, né? O Neto que... O Neto José Barrigudo. Ferreira. Nasceu em Santo Antônio da Posse no dia 9 de setembro de 1966. Pra quem é curioso, ele é virginiano. Olha só. Olha só, É uma hein? acabação mesmo. O Neto que... Por isso que é chato. O Neto começou no Guarani, né? Ele jogou muito tempo em Campinas, começou no Guarani. Teve uma passagem pelo São Paulo, não deu certo, voltou pro Guarani. Aí ele se destacou em 88, marcando gol de bicicleta, inclusive na final contra o Corinthians. Depois o Corinthians vinha ganhar com o gol do Viola. Gol do Viola. Mas ele fez um bom campeonato. O Palmeiras cresceu o olho, levou o Neto pro Palmeiras em 89. Mas ele fez um primeiro semestre muito ruim no Palmeiras e ele teve muitos conflitos ali com o Emerson Leão. E quiseram negociar logo o Neto. Então levou uma negociação com o Corinthians. E o Neto chegou no Corinthians em 89 para fazer história, para virar... Trocado por? Eu tinha marcado que veio o Neto e o Denis, que é um lateral esquerdo, e foi pro Palmeiras o Dida, outro lateral esquerdo, e o Ribamar, outro meia do Corinthians, que ninguém nunca ouviu falar de nenhum desses outros 3 jogadores, né? Só o Neto que marcou história, e marcou história com o Corinthians. Então foi uma daquelas trocas, enfim, que o Corinthians acabou se dando muito bem, né? Talvez a melhor contratação da história do Corinthians, porque o Neto acabou... se ele na final ele não foi o principal jogador, no campeonato, ele foi com os gols de falta, enfim, na semifinal e tal, ele foi espetacular. Enfim, hoje em dia é conhecido pelo xodó da Fiel. O Neto tem 2 títulos com o Corinthians só. Esse título de 90 e depois o título de 97, que o Neto saiu, depois voltou pro Corinthians e conquistou o Paulista em 97, também com o Nelsinho, né? Mas numa passagem que ele já era reserva, ele já entrava em algumas partidas. Já tava outro contexto. Já tinha mudado muito. O Neto também tinha um personagem muito forte, acabou saindo brigado do Corinthians, enfim, teve vários momentos, mas ele sempre foi o... Ele tinha um personagem muito forte? Tinha, né? Não tem mais. E ele sempre foi um jogador, na minha visão, sempre teve essa coisa de amar e odiar. A torcida sempre teve muito essa relação com o Neto, né? E o Neto, e também com o Sócrates um pouco. E o Neto, ele sempre respondia à torcida, ele estava sempre brigando um pouco com a torcida. Eu lembro de um jogo, eu não vou lembrar o ano, mas que o Corinthians estava perdendo do Guarani de 1-0, e a torcida inteira xingando o Neto, brigando, e eu, inclusive, pedindo para ele sair, seu porpeta e tal, por essa coisa do peso, enfim. E novamente, levanta a placa, o Neto vai sair, a torcida comemora e não sei o que lá, e no lance seguinte, ele marca um gol de bicicleta contra o Guarani, empata o jogo, tira a camisa e sai gritando com a torcida, xingando a torcida, mostrando a camisa. O árbitro já tinha levado o amarelo, tirou a camisa, levou o segundo amarelo, foi expulso, e a torcida gritando o nome dele. Não foi substituído. Ele saiu ovacionado, a torcida... Saiu expulso ovacionado. O gol de bicicleta, porque a raiva que ele mostrou ali, a vontade. E naquele jogo eu prometi que eu nunca mais ia xingar o Neto no estádio, e cumpri minha promessa, nunca mais eu xinguei o Neto no estádio. Mas ele tinha essa relação de amor e ódio. Eternamente associado, apesar de ter passeado por diversos clubes, tanto antes quanto depois, ele ficou eternamente depois ele associado passou pelo Santos, ao nome passou pelos 4 grandes de São Paulo. Mas foi... você fala Neto, você pensa Corinthians, né? Cada vez mais. E é uma pena, ele é mais um exemplo de jogadores lendários do Corinthians, mas que tem pouco título, né? Ainda bem que ele tem, pelo menos o título brasileiro de 90, porque tem jogadores que nem tem. Mas pela história que ele tem, merecia mais, né? Merecia mais coisa, né? E pela qualidade técnica. Pela qualidade, exato. O que eu ia falar, ele era controverso, mas não tinha um nível técnico acima dos demais, né? Nessa época de 90, acho que foi a época que a maioria de nós aqui, né, Ícaro, começou a frequentar mais o estádio. Sim. Eu tava toda quarta e domingo, eu tava no estádio no Pacaembu, sempre que tinha jogo no Pacaembu eu ia. E, o que eu vi o Neto fazer no estádio, as faltas que ele marcava, os passes que ele dava, demais, enfim, né? Era espetacular. O Neto marcou demais a minha adolescência. Enfim, é um jogador que eu tenho um enorme carinho. E, enfim, como todo torcedor corintiano também tem que ter, né? Então é isso, meus amigos. Esse foi o episódio 444 da Irmandade Corintiana. Semana que vem estaremos de volta. E só lembrando nossas redes, né? Você pode escutar
o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Deezer e SoundCloud. Você pode assistir no YouTube ainda e ver os nossos trechos, saber quem foram os craques eleitos no Instagram e no Facebook. E tem os nossos trechos também no nosso TikTok, né? Muito obrigado, até a semana que vem e vai Corinthians!